Bom, agora 6h21, tá na hora do nosso Bate-Papo Esporte Mais. Hoje a gente vai receber o mestre em Wing Chun Kung Fu. Tem reconhecimento internacional. Ele tem uma história, uma trajetória marcante com títulos nacionais, passagem pela China e uma missão de expandir o ensino tradicional do Wing Chun no Brasil e no exterior. Vamos conhecer então mais sobre essa arte, a filosofia, a trajetória inspiradora. Seja muito bem-vindo, Marcelo Florentino, mestre em Wing Chun Kung Fu. Boa noite, tudo bem? Olá, muito boa noite audiência. Seja bem-vindo aqui ao Bate-Papo Esporte Mais, mestre. Como começou a sua história com essa arte? Olha, tudo começou quando eu tinha cerca de 8 ou 9 anos, né? Eu era completamente fascinado pelos filmes de Kung Fu ali na época, que passavam na televisão. E naquela época quase todos vinham com o nome de Bruce Lee, né? Mesmo quando ele não era o que participava, né? Não era o ator que participava, né? Então, Bruce Lee, ele havia naquela época falecido ali há pouco tempo, né? Há poucos anos. No Brasil, aqui, a gente tinha uma verdadeira febre de Kung Fu. É verdade. Né? Ficou profundamente e despertou em mim ali o desejo de estender mais sobre o que era o Kung Fu, né? O que tinha por trás daquela arte, foi impressionante. Então, bem jovenzinho, eu comecei a praticar um estilo que nem era o Wing Chun ainda, pois não existia aqui no Brasil. E somente anos mais tarde é que eu fui realmente conhecer um autêntico mestre chinês, meu saudoso mestre Li Hongqi, infelizmente já faleceu, que foi o introdutor oficial do estilo aqui no país. Entendi. É exatamente isso, né? Porque o Kung Fu, a gente, né, como o mestre bem destacou, a gente era inundado com essa arte marcial. E aí, em relação ao Wing Chun, também já é tão antiga quanto o Kung Fu? Como que foi essa introdução? Olha, o Wing Chun ele é uma arte baseada na economia do movimento, na efetividade, né, na eficiência de cada golpe, né? Ele foi desenvolvido ali na China por uma mulher, cerca de 300 anos atrás, visando compensar a fragilidade feminina frente a um agressor mais forte, um homem no caso, né? Utilizando estrutura óssea, ao invés da força muscular, né? Porque a mulher ela é mais frágil. E, obviamente, como diz a eficiência dos golpes, com o passar do tempo ele foi sendo aprimorado aí, né, por mestres capazes que tiveram a oportunidade de experimentar suas técnicas em lutas reais. Né? Entendi. E o Bruce Lee já também dominava e praticava essa arte marcial? Olha, o Bruce Lee, ele iniciou na verdade, ele também começou em outro estilo de arte marcial, né, quando ele era criança, e aos poucos ele acabou conhecendo um mestre famoso chamado Ip Man, que ensinava o estilo Wing Chun ali na região onde ele morava, né? E ele começou a aprender e era realmente muito eficaz, e ele vivia se envolvendo em conflitos quando ele era criança, né? E isso, o Wing Chun acabou ajudando muito ele nessa época, porque o Wing Chun ele é justamente um estilo muito eficaz, né? Então, com o passar do tempo, ele começou a fazer filmes e levou o Wing Chun dele pro filme. Obviamente, ele acabou depois modificando um pouco, né? Mas a essência permaneceu no Wing Chun. Porque eu creio que até a questão do cinema, né? É tudo muito coreografado. De repente, a arte real do cinema fica muito mais bonito, né? Pro cinema, o movimento. E, de repente, tudo muito juntinho, tudo justo, né? Muito sem ângulo para um jogo de câmeras. De repente, ele teve que adaptar muito, né? Sim, na verdade, sim, o que ele apresentava nos filmes não era verdadeiramente o que ele praticava, né? Os filmes tinham, como você bem colocou, tinha todo um roteiro, tinha que ter uma plasticidade, né? Inclusive tem vários relatos de diretores que pediam para ele reduzir a velocidade dos movimentos, porque as câmeras não captavam, e isso deixava ele muito enfurecido, porque ele realmente não conseguia expressar nos filmes ali o que era verdadeiramente a arte dele, né? Inclusive com chutes altos, coisas que não pertencem realmente a uma eficiência na hora de lutar. Mas que ele acabava tendo de fazer ali, né? Os últimos filmes dele, ele conseguiu expressar melhor o que era a arte dele, né? Os primeiros filmes é que eram mais essa plasticidade toda. Entendi. Agora, mestre Marcelo, me diz uma coisa. Você havia me dito sobre a influência na sua evolução, né, no aprendizado da técnica com o mestre chinês. Foi nesse período que você foi para lá para conhecer, ou esse mestre ele estava aqui no Brasil? Não, ainda não. Nesse período eu era uma criança, eu tinha ali 8 ou 9 anos, né? Eu comecei a treinar o Wing Chun aqui no Brasil mesmo, com o meu mestre Li Hongqi, né, que é falecido. Ele foi introdutor do Wing Chun aqui no Brasil. Ele treinou com o Ip Man lá na China, mas por pouco tempo. E, na verdade, eu fui um dos primeiros alunos a treinar com ele aqui no Brasil, meados dos anos 80. Mas eu já procurava, porque como eu fui crescendo, vendo filmes de Bruce Lee, eu queria saber o que era a arte dele, estudei muito, e não tinha. Então, obviamente, quando chegou um mestre aqui no Brasil, eu fui um dos primeiros que correu ali para conhecer, eu quero treinar esse cara, né? Havia treinado com outras pessoas aqui, mas verdadeiramente não eram mestres autênticos de Wing Chun, né? Como ele foi.
Entendi. E isso com certeza te trouxe uma experiência muito maior, né? Verdadeiramente com quem domina a arte, né? Ah, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Inclusive, o mestre Li Hongqi, ele teve a oportunidade de treinar também com o mestre Duncan. Na verdade, quando eu fui para a China treinar com o mestre Duncan era mestre dele, né? E o mestre Duncan pediu que ele mandasse lá para a China alguns alunos, 2 ou 3 alunos, para treinar com ele, para que ele pudesse passar diretamente. Porque o Wing Chun, ele é uma grande família, né? Então, é sempre um ajudando o outro. Então, não tem essa coisa de você ter apenas um professor. Você tem um respeito hierárquico, como se fosse família mesmo. Né? O pai, filho, né? Irmãos. Então, esse respeito você tem que ter sempre. Então, quando eu treinei na China com o mestre Duncan, na verdade, eu treinei por intermédio do meu próprio mestre. Entendi. E nesse intercâmbio, indo para lá, o que mais te impressionou, mestre Marcelo? Olha, foi uma experiência assim, transformadora, né? Treinar com o grão-mestre Duncan Lee, que foi discípulo direto do mestre Guimão, e inclusive ele é primo de Bruce Lee, né? Me deu uma visão assim mais profunda sobre a essência do Wing Chun. Aí eu pude vivenciar um treinamento tradicional chinês, rigoroso e detalhista, e compreender como cada movimento ele carrega um significado filosófico e técnico, né? O mestre Duncan, inclusive, ele contratou Thai boxers tailandeses, né? Vindo exclusivamente da Tailândia para nos ajudar ali com um treino prático, né? Pois todo mundo sabe que os tailandeses, lutadores de Muay Thai, eles resistem bastante à dor, né, na hora do combate, né? E como o Wing Chun é uma técnica que ela machuca muito, tinha que ser uma equipe que aguentasse realmente o tranco aí treinando com a gente, né? E essa convivência, ela foi um divisor de águas, assim, na minha carreira e na forma como eu passei a transmitir o conhecimento aqui no Brasil. Eu imagino. E que lições dessa vivência conseguiu transferir para cá? Nesse período, o senhor já era professor do Wing Chun? Sim, quando eu fui para lá eu já era formado já, né? Nós fomos lá para pegar uma experiência mais voltada para o combate real, né? Porque o Wing Chun, ele é dividido em 2 segmentos, né? Ele tem uma parte que ele é voltada para defesa pessoal e uma parte que é voltada para combate mesmo, né? Aqui no Brasil, infelizmente, tem muita linhagem que trabalha somente a parte da defesa pessoal, né? E então a gente não tinha aqui no Brasil esse lado mais o combate. Então nós fomos para lá para justamente aprender essa parte aí. Mas o que mais me impressionou ali é a forma como que os chineses eles tratam, né, o Kung Fu como uma herança cultural, não apenas como uma técnica de combate. Existe um valor enorme na disciplina, na humildade e na relação mestre e discípulo, né? Hoje o meu trabalho ele é supervisionado pelo mestre Gordon Liu. O mestre Gordon ele é sobrinho neto de Ip Man, o mesmo mestre de Bruce Lee, tá vendo, né? Então nós somos uma grande família, com todos treinando e vivendo a cultura chinesa em suas raízes. E esse senso de responsabilidade em manter viva uma tradição milenar é algo que levo comigo e procuro transmitir aos meus alunos e instrutores. Entendi. E eu imagino que isso não é praticado só até determinada idade, é para a vida toda, né, mestre Marcelo? Exatamente. Na verdade, quem entende o que é o Wing Chun de verdade, percebe que ele não é meramente uma arte marcial. Ele torna-se um estilo de vida, porque ele influencia nos seus hábitos, ele influencia na sua postura diária, ele influencia como você vai tratar a sua esposa, como você vai tratar os seus filhos, os seus amigos, né? Porque ele trabalha no caráter do indivíduo, né? No equilíbrio entre o que é a paciência, entre a tolerância. Então ele molda, na verdade, o seu praticante em um ser humano melhor. Eu imagino que toda essa filosofia do Wing Chun também te deu a ideia, como que foi de produzir um DVD, né? Wing Chun, treinamento e viagem cultural à China. Sim, então a ideia ela surgiu durante a minha estadia lá na China, né? Eu quis registrar aquela experiência única, não apenas como uma recordação, mas como um material educativo e inspirador, né? O DVD, ele mostra, na verdade, o treinamento tradicional e a imersão cultural que eu vivi lá, oferecendo ao público assim, uma visão real do que é realmente aprender o Kung Fu em sua terra de origem. Eu imagino o quanto profundo isso acaba sendo, né? Para quem também quer conhecer um pouco mais ou chega até para praticar, né? Para entender a filosofia, que daí também expandiu o quê? Para o livro, é isso também? Ah, sim, então, também houve um livro em 2011, né? Eu lancei um livro chamado O que Significa Ser Mestre em Wing Chun. Esse livro, na verdade, ele nasceu da necessidade de registrar não só a história do estilo, mas também a essência do que é ser um verdadeiro mestre, né? Eu quis mostrar ali a genialidade do Wing Chun desde seus fundadores, passando por Bruce Lee, Grão-Mestre Duncan, e também refletir sobre o papel do mestre moderno, né? Aquele que não somente ensina, mas também aprende e se transforma junto com os seus alunos, né? Veja, olha, muitos anos após eu ter retornado da China, já formado, ainda assim eu descobri que ainda havia mais para aprender no Wing Chun, quando eu conheci o mestre Gordon Liu, uma personalidade fantástica que me mostrou que Ip Man
ele era conhecedor de dois estilos de Wing Chun, né? O Long Bridge e o Short Bridge, ou seja, a luta de curta e longa distância, né? O seu pai, o Lo Man Kan, que é sobrinho de Ivan, ele aprendeu o Short Bridge. E com o Long Bridge do mestre Duncan Leon, ele resgatou o Wing Chun original de Ivan. Algo que, como eu já mencionei, infelizmente, aqui no Brasil, ele é ensinado separadamente, né? Mas que na nossa família, Wing Chun, nós ensinamos em conjunto. Ah, entendi. E para quem está nos ouvindo, que de repente se interessa e quer conhecer um pouco mais, não só através... Como que tem acesso a esse livro, a esse DVD? Tem alguma venda, por exemplo, no seu Instagram? Tem disponível? Olha, o livro ele está disponível na editora Clube do Livro, né? Então, se você digitar aí, né, no Google aí, Clube do Livro, vai aparecer lá o site, você só dá uma pesquisa lá, o que significa ser mestre em Wing Chun, né, pelo autor Marcelo Florentino, vai aparecer, né? O DVD, a editora que na época lançou, ela produz mais esse DVD para venda. Porém, eu tenho ele fragmentado na minha página do YouTube. É só o interessado colocar lá Mestre Florentino, Wing Chun China, já vai aparecer toda a série. Na verdade, são 5 partes que ele está fragmentado. Entendi. E quais os ensinamentos do Wing Chun o senhor acredita que mais se aplicam, por exemplo, no cotidiano das pessoas, mesmo fora dos ringues, dos tatames? Certo. Olha, o principal ensinamento, eu diria que é o equilíbrio, né? O Wing Chun, ele nos ensina a manter a calma diante da pressão, a agir com precisão e não desperdiçar energia, né? Seja ela física ou emocional. Esses princípios, eles se aplicam à vida, né? No cotidiano, como eu falei já atrás um pouquinho, né, com a sua esposa, no seu trabalho, nas relações humanas em geral. É uma arte de autodomínio, né? Não somente de combate. Então, por isso que ela ajuda você também no seu dia a dia. Ela deixa você, a prática, né, deixa você mais autoconfidente, né? Você tem mais confiança em si mesmo, nas coisas que você vai fazer. Então, quer dizer, vai muito além, né? Quem vai praticar achando que é só uma defesa pessoal, é só mais um golpe que eu vou aprender, né? É uma filosofia de vida, realmente muda, né, a mente da pessoa, né? Exatamente. Como eu falei, não tem... eu até costumo dizer assim, olha, se você pensa em praticar o Wing Chun somente pela luta, talvez isso seja o que atraia, né, a maioria dos praticantes, em virtude da Bruce Lee, o grande mestre, vários filmes que foi lançado, né? Isso atrai. Mas o que mantém a pessoa como praticante, na verdade, não é a luta. É a filosofia que ele se apaixona por ela, que está por trás da arte. Isso é o que mantém pessoas que iniciam a prática na adolescência envelhecerem e continuarem ativos com o Wing Chun. Eu tenho alunos que até hoje eles mantêm contato comigo por virtude dos afazeres da vida, não pôde mais praticar, mas eles dizem, olha, mestre, se algum dia eu voltar a praticar, tem que ser o Wing Chun. Eu não consigo praticar nenhuma outra arte, não consigo praticar karatê, não menosprezando, mas é justamente por causa da filosofia que está em volta ao redor da arte, que isso realmente conquista o coração das pessoas. E, bom, eu creio que tem tantas outras artes marciais ensinadas em academias por aqui no Brasil, e como o senhor vê essa questão atualmente das artes marciais no Brasil? Olha, eu vejo um cenário assim, dividido em 2 linhas, né? A primeira é aquele que segue o meio esportivo, né? Ou seja, ele simplesmente ele pratica a luta pela luta, seja ela no ringue ou no top de MMA, ele gosta desse tipo de esporte, né? De combate. E tem uma linha que ela está indo mais para o amadurecimento da arte marcial, né? Onde as pessoas elas buscam mais do que apenas lutar, né? Elas querem compreender, elas querem evoluir, elas querem encontrar um equilíbrio. Pessoas com essa mentalidade, elas procuram as artes marciais porque estão procurando assim, um retorno às suas raízes filosóficas, né? As raízes filosóficas da arte marcial. E isso é muito positivo, né? Então, o Wing Chun ele tem um papel importante nesse movimento, oferecendo uma arte completa, né? Tanto técnica quanto também voltado à parte humana. E também toda arte marcial não é você combater o seu adversário, né? Porque num treinamento é uma parte necessária para você se aperfeiçoar e o outro se aperfeiçoar em você, né? Então, é uma doação, reciprocidade o tempo todo, né, mestre? Isso mesmo. Na verdade, nós dizemos até que o maior lutador é aquele que vence a si próprio, né? Porque, infelizmente, o homem, ele cresce numa sociedade onde o ego está na frente, né? Então, você saber que você desenvolveu uma arte e ela pode machucar uma pessoa, lesionar, se você não souber utilizá-la. Você tem que ter essa consciência de saber que o que você tem é para ser utilizado como defesa pessoal, ou talvez como esporte, e, a princípio, derrotar o seu ego, né? Que ele é o que está sempre na frente, né? É o seu nervosismo, são os seus impulsos, a sua adrenalina, a sua ansiedade. Então, isso é o que realmente a arte ela nos traz.
Agora, mestre, eu imagino que tenha muitas pessoas nos ouvindo e querendo, de repente, fazer uma aula experimental, conhecer mais. Para homem e para mulher, para idoso, para criança, tanto faz? Como que é? Tem alguma restrição? Olha, na verdade, o Wing Chun, eu sempre costumo dizer assim, olha, aquela pessoa que ela procura na internet, vê todo o histórico, né, fica atraída pelo Wing Chun, antes de você realmente começar a praticá-lo, faça uma aula experimental. Porque o Wing Chun, ele é uma arte que ela envolve muito a coordenação motora. Então tem que ter uma certa aptidão, que no começo pode ser desafiador para aquelas pessoas que não tenham essa aptidão, né, e aí pode ser desanimador. Crianças, é um pouco difícil de treinar Wing Chun, justamente por causa desse lado da coordenação motora que tem que ter, e o Wing Chun tem uma teórica muito forte. Cada técnica ela tem um objetivo, né? Como eu expliquei, você não vai trabalhar com força, você vai trabalhar com articulações, com a parte do seu corpo. Então, você tem que ter uma certa um conhecimento corporal próprio para poder desenvolver a arte. Ela é realmente direcionada para pessoas, os jovens acima dos 12, 13 anos, já conseguem ter atenção, né? E para os idosos que já praticaram alguma coisa, vai super bem, porque eles já desenvolveram a coordenação motora. Aqueles idosos que nunca praticaram nada, realmente vão ter certas dificuldades também, assim como as crianças com menos de 12, 13 anos. Entendi. Bom, temos aqui o seu Instagram, posso colocar em tela aqui e falar para quem está nos ouvindo? Porque daí, Claro. caso você que está nos ouvindo e se interessou, quer conhecer um pouco mais, na sua página pessoal lá no Instagram tem todos esses caminhos, esses detalhes, vídeos, por aí vai? Olha, o meu Instagram, ele, como todo Instagram, ele é um pouco limitado, né? A minha página do YouTube, ela traz mais, perdão, ela traz mais informações, né? Inclusive tem algumas videoaulas lá que eu coloco, para quem quer conhecer melhor como são as aulas práticas, que seria bem interessante. Mas o Instagram é um meio de a pessoa me contactar e falar diretamente comigo, né? A página no YouTube é só dar lá o Sifu Florentino, que já vai aparecer, a pessoa pode me seguir e navegar lá, que tem bastante material interessante. Muito bem. Quem está nos ouvindo, eu vou falar para você ouvir e, de repente, já vai lá agora no Instagram e siga. @sifu.florentino, tá bom? E no YouTube também, você digitando, com certeza você vai encontrar. Já se inscreva na página do Mestre Florentino para você conhecer mais sobre essa arte marcial. E também, né, nem que você não pratique, mas sabendo, né, como bem dissemos aqui desde o início do nosso bate-papo Esporte Mais, a gente acostumou ver filmes, né, de lutas, artes marciais, e isso é sempre bonito de ver. É uma coreografia, é uma arte muito sedutora no sentido do movimento mesmo. Então, Mestre Florentino, quero agradecer o seu tempo disponibilizado para conversar com a gente. Fique à vontade, a sua mensagem final aqui para quem está nos ouvindo e nos vendo. Olha, eu digo para que todos que quiserem conhecer o Wing Chun, pensem nele como não somente uma arte marcial, mas como uma arte enriquecedora. Você vai estar ali trabalhando a sua personalidade, a sua vivência, vai se tornar um estilo de vida. Você passando aquela fase da superação em termos de coordenação motora, você vai descobrir o quanto o Wing Chun pode transformar a sua vida, assim como transformou a mim. Muito obrigado, mestre. Um abraço e tudo de bom. Até uma próxima oportunidade. Fica com Deus. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos. Mais FM 102.9 São Paulo.